Pai-Deuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, olá, esta é uma reunião do nosso grupo, na qual nós estamos lendo, na verdade, continuando a ler o texto do Victor Goldschmidt, Tempo Histórico e Tempo Lógico na Interpretação dos Sistemas Filosóficos. Nós começamos essa leitura na semana passada, no qual ele fala que existem, o Goldschmidt apresenta duas maneiras distintas de interpretar um sistema, e uma delas é aquela que pergunta sobre a sua verdade, a outra sobre a sua origem. A primeira seria especificamente a chamada interpretação lógica, e a segunda, que pergunta sobre sua origem, seria a interpretação histórica. Então, nós estávamos discutindo isso no encontro passado. Então, vamos lá. Esse longo trecho aqui, nós lemos o longo trecho que eu vou ler agora, mas eu acho que merece ser lido de novo. Bem, dizer, a interpretação genética sob todas as suas formas é ou pode ser um método científico. É ou pode ser um método científico e, por isso, sempre instrutivo. Em compensação, buscando as causas, ela se arrisca a explicar o sistema além ou por cima da intenção do seu autor. Ela repousa frequentemente sobre pressupostos que, diferentemente do que acontece na interpretação dogmática, não enfrentam a doutrina estudada para medir-se com ela, mas se estabelecem, de certo modo, por sobre ela e servem, ao contrário, para medi-la. Então, a interpretação genética ou histórica, aquela que fala sobre a origem, é ou pode ser um método científico. Ou seja, ele está dizendo que um método historiográfico é um método científico. Eu posso utilizar um método historiográfico para tratar da história das ideias, que é um campo reconhecido da história, ainda que tenha lá os seus críticos, mas eu posso utilizar o método histórico para tratar dos sistemas filosóficos. Tranquilo. Então, por isso, se for científico, se utilizar a metodologia adequada, é instrutivo. No entanto, quando eu busco as causas, ou seja, quando eu busco os motivos que deram origem ao sistema, ao texto do autor, eu corro um risco. Qual? De explicar o texto além ou por cima da intenção do autor. E ignoro o texto e, com isso, corro o risco de explicá-lo além dele mesmo. E aqui essa expressão é importante. Uma leitura desse tipo não enfrenta a doutrina estudada para medir-se com ela, mas se estabelecem sobre ela e servem, ao contrário, para medir. Isso é interessante. Eu, com uma leitura genética ou histórica, eu levo até o texto, querendo ou não, porque é inevitável, eu levo até o texto uma régua, eu levo até o texto um critério, o meu critério. Não importa, eu levo até o texto uma leitura que faz com que eu meça o texto, julgue o texto, a partir de um critério que não é o do texto. A esperança da chamada leitura dogmática é ler o texto a partir dos critérios do próprio texto. Então, quando ele diz assim, enfrentar a doutrina para medir-se com ela. Medir-se com ela implica que eu estou lendo o texto a partir dos pressupostos do texto para verificar se o texto se mantém ou não de pé, se o texto se mantém ou não consistente após essa leitura. Porque se eu leio o texto a partir de qualquer pressuposto, seja histórico, seja literário, no caso histórico, eu estou utilizando um critério que não é o do texto. E é óbvio que aqui nós podemos apontar inúmeros problemas, dizer, por exemplo, que nós nunca iremos ao texto desprovido de vieses. Claro, nós vamos, é óbvio. É claro que eu posso até no limite dizer que essa leitura pura do texto, sem a história atuando, sem os meus critérios prévios atuando, essa leitura, eu posso dizer que ela não existe. Só que é diferente, é muito diferente eu dizer que vou até o texto com os meus vieses, mas quero ler o texto do modo menos enviesado possível,
do que deliberadamente ler o texto a partir de um viés que eu assumo. Há uma grande diferença. Por isso que ele diz aqui no início, quando ele diz assim, que o texto aceita sob ressalva a pretensão de os dogmas serem verdadeiros. É isso. Quais são os critérios do texto? Por exemplo, voltando ao exemplo que eu acho mais fácil para isso, quando eu leio o discurso do método, os critérios que eu devo utilizar para a leitura são os critérios do texto, do discurso do método. Aquilo que Descartes propõe. Eu vou verificar se aquilo que ele propõe, ao final, considerando, sob ressalva, claro, que os seus dogmas, ou seja, que os seus pressupostos, os seus axiomas, os axiomas do texto, são verdadeiros, qual é o resultado da minha leitura? Ao final, eu tenho um texto que possui sistema, que possui estrutura, ou não? É isso. Ah, mas você é um ser humano, um homem do século XXI, e você vai, claro, eu sei, mas a minha tentativa é de atenuar esse viés. Aí, para a gente terminar só parar aqui o trecho, enfim, o método dogmático, examinando um sistema sobre a sua verdade, subtrai-o ao tempo. É essa a grande, digamos, a pedra de toque do método. Subtrair o texto do tempo. Na leitura estruturalista, claro que filosofia de modo geral, mas na leitura estruturalista não há tempo, o tempo é irrelevante, não importa se eu estou lendo um texto de Bergson ou se eu estou lendo um texto de Platão, não importa, o que importa é o texto e as razões do texto. Eu suspendo o tempo, eu subtraio o texto do tempo. É uma leitura sincrônica, não diacrônica. Diacrônica através do tempo, mas sincrônica nesse tempo. Continuando, as contradições que é levado a constatar no interior de um sistema ou na anarquia dos sistemas sucessivos provém precisamente de que todas as teses de uma doutrina e de todas as doutrinas pretendem ser conjuntamente verdadeiras ao mesmo tempo. Então, quando eu suspendo um tempo e eu vou perceber a contradição entre os sistemas. Se eu tomo a obra de um autor, não na sucessão da sua produção no tempo, então eu vou pegar a obra de Descartes, vou pegar o discurso do método, por exemplo, todas as cartas que ele escreveu, as regras para a direção do espírito, o tratado de metafísica, todas essas obras que foram desenvolvidas no tempo, certo? Eu não vou lê-las de modo diacrônico, eu não vou ler essas obras vendo, olha só, aqui ele partiu, ele aqui no discurso do método ele disse isso, agora nessa obra ele disse aquilo. Eu não vou tentar compreender um processo de modificação, de evolução, mas eu vou tomar todas as obras ao mesmo tempo e perceber onde ocorrem as contradições, as rupturas no tecido do texto. Não é a ideia de evolução do pensamento, é a ideia de rede. Não é uma imagem, não é a ideia de fluxo, que um rio, por exemplo, que começa lá na sua fonte, que é a primeira obra que o autor escreve, e desemboca, sei lá, em algum outro lugar, que quer dizer que o autor morreu, e a partir daquele momento outros estão escrevendo a partir do que ele escreveu, ou escrevendo sobre o que ele escreveu. Não, mas a ideia de grade, de rede, de rizoma, para usar um termo que é conhecido, utilizado por Deleuze e tal. Qual é a imagem que esse texto forma e onde é que ocorrem as contradições? É uma leitura, digamos, podemos dizer, uma leitura platônica, uma leitura geométrica do texto. Tentar absorver, quando ele diz aqui, ao mesmo tempo, porque as doutrinas pretendem ser conjuntamente verdadeiras. Então, aí ele continuando, o método genético, pelo contrário, põe com a causalidade o tempo. Além disso, o recurso ao tempo é uma evolução, permite-lhe precisamente explicar, resolver essas contradições. Ou seja, o método genético diria, no caso de Platão, há uma diferença entre o que ele fala sobre a alma na defesa de Sócrates e aquilo que ele fala sobre a alma do Fédon, porque houve ali, entre aspas, no texto, uma evolução no pensamento de Platão que o levou do mais simples ao mais complexo. Pode ser, mas vocês notam que isso leva um critério que é externo ao sistema do autor? A ideia de evolução. E se a gente pensar, por exemplo, na obra não de um filósofo, mas vamos pensar na obra de um escritor, vamos pensar na obra de Marcel Proust, Busca do Tempo Perdido. Será que eu poderia explicar
a mudança no comportamento e na vida interior dos personagens como uma evolução, não é estranho pensar assim? Então a comédia humana do Balzac, aqueles, sei lá quantos volumes são da comédia humana, as modificações, eu posso pensar nas modificações que ocorrem ali na vida interior dos personagens como evolução, para pensar, né, não em literatura, mas em séries. Nós pensamos nas modificações dos personagens de uma série que nós assistimos como evolução? Não, pensamos como modificação, mudança. Mas será que há um fio condutor que une aquele personagem X do primeiro capítulo ao último capítulo e faz dele uma singularidade por detrás de todas as modificações no seu comportamento? A Karina diz aqui, seria a estrutura do comportamento que o texto indica o movimento produtor. Exato, um movimento produtor, não um movimento que se busca compreender a partir de um elemento exterior, no caso a ideia de evolução, que é uma ideia moderna. A ideia de evolução é uma ideia moderna. Eu posso dizer, o autor se tornou mais maduro, parece meio trivial até, né? Óbvio, quando ele escreveu a obra aos 30 anos, quando ele escreveu a obra aos 60, ele se tornou mais maduro. Mas nós sabemos que isso às vezes não é verdade. Você tem, sei lá, um poeta como Rimbaud, que aos 17, aos 18 anos fez toda a sua obra, pronto, acabou, né? Acabou, ele fez toda a sua obra, e tudo que veio de, quer dizer, não veio nada depois. E quando ele tinha lá os seus 40 anos, se eu não me engano, 50 anos, ele morre com uma infecção na perna lá na África, onde ele tinha se tornado um traficante de armas. Então, notem, ainda que nos pareça muito óbvio que ocorre uma evolução no pensamento do autor, isso não faz com que esse critério não seja externo. É só isso que o autor está dizendo. Ok, nós podemos encontrar muita coisa interessante utilizando a leitura histórica. Ele não está negando. Só que percebamos, nós estamos levando ao texto um critério que é nosso e impedindo, talvez, que o texto nos diga coisas que, se puséssemos de lado, ainda que sejamos incapazes de neutralizar por completo esses vieses, talvez o texto me diga coisas que eu não havia percebido, porque eu levei o critério para o texto. Tem uma questão que eu acabo me deparando na medida em que começo a ler os textos antigos. Eu gostaria que vocês me ajudassem a pensar isso, né, a partir também dessa leitura que a gente vem fazendo. Porque eu não sei até que ponto nós fizemos uma leitura a partir do nosso tempo. Porque na medida que a gente começa a ler as coisas da antiguidade, o estranho fica o nosso tempo e não o tempo antigo. Né? Parece que há um atravessamento da compreensão temporal, porque a gente passa a perceber a nossa sociedade como sendo estranha aos valores que a gente estuda, lá da antiguidade, por exemplo. Esse é um sentimento que eu tenho. Assim, que aí me parece que não são os antigos que são estranhos a mim, mas é o atual que passa a ser estranho. Né? A forma como as pessoas se comportam, as discussões que são ou não são feitas, a educação que é ou não desenvolvida é que passa a ser estranha do nosso tempo, né? Nesse caso. Então, eu gostaria que vocês, sei lá, até me ajudassem a pensar nisso, porque quando a gente fala assim de que nós estamos lendo as coisas a partir do nosso tempo, parece que o nosso tempo é que fica estranho ao tempo da nossa leitura. Quando nós lemos antigos, nós ganhamos um ponto de referência, um ponto de vista, um certo afastamento que nos permite observar o nosso tempo de uma maneira distanciada. Obviamente, nós ganharíamos essa possibilidade de estranhamento não só se lêssemos os filósofos da antiguidade clássica, da antiguidade grega e romana, mas se nós pudéssemos, quem sabe, ler ou ter acesso aos saberes de outras culturas, que de um modo ou de outro estão ligadas à nossa Constituição. O grande problema é que nós não temos acesso a isso, mas eu concordo com você. Tem aquela frase que diz que nós somos os antigos, não eles. Por quê? Porque eles estão no começo. Nós somos o envelhecimento deles. Eles viram as coisas, e quando eu digo eles, eu estou falando da antiguidade de modo geral. Os que vieram antes, eles viram o mundo pela primeira vez. Nós estamos vendo o mundo depois deles, né? Que permite a percepção do quanto isso tudo que nós vivemos é estranho.
Eu falo isso muito também. Tem uma expressão em alemão, acho que é Besserwisser, que é o sabichão. Caracterizaria aquela pessoa que, pura e simplesmente por estar no presente, considera que tem um conhecimento do mundo melhor do que aqueles que estiveram no passado. Well, you shouldn't be such a smart mouth, Mr. Know-it-all. O que é também um viés, é também um pré-conceito. Não é porque nós estamos no presente que nós compreendemos melhor o mundo, pelo menos do ponto de vista político e ético, né? Não vou entrar na discussão sobre tecnologias, porque isso aí levaria a necessidade de desenvolver melhor a ideia, mas nem sempre parece verdadeiro, parece na verdade que há avanços e retrocessos aí nesse processo de, se é que a gente pode dizer que é uma referência. Mas eu tinha pensado nisso também, né, que é uma questão de ponto de vista que muda quando a gente lê um texto que não é do nosso tempo, e de alguma maneira acontece algum tipo de identificação com alguns aspectos desse texto, né? E assim, a gente precisa ver também que isso acontece em situações pontuais, né? Acontece com uma pessoa, que assim, se a gente pega uma pessoa identificada com o nosso tempo, com os valores do nosso tempo, há uma estranheza absoluta em relação aos valores do passado, né? Eu acho que para nós, que de alguma maneira estamos buscando, assim, referências, respostas, reflexões, talvez esse texto, que também já está cristalizado de alguma maneira, apesar dele poder ser reinterpretado, né? Inúmeras vezes, o que tá lá, né? E isso causa uma certa certeza que no nosso tempo que está acontecendo não é possível. Então, talvez isso também seja um ponto. Né? É como quando a gente lê um livro. Eu tenho, por exemplo, um livro que eu gosto sempre de lê-lo de novo, porque eu sei nele exatamente o que vai acontecer. O que não acontece no presente, né? Que a gente não consegue ter certeza. Lá eu sei como os personagens vão se comportar, o que vai ser dito, quais serão os diálogos, qual será o desfecho, né? Coisa que no presente não dá. Ouvindo um pouco a Marina agora, me ocorreu uma coisa essa semana que eu até gostaria de compartilhar com vocês em relação a essa questão da leitura mesmo, né? Eu trabalho numa turma de psicologia e são duas turmas, uma turma que começou no início do ano e uma segunda turma que começou agora mês de agosto, mas aí eles estão fazendo a disciplina juntos, porque depois eles vão refazer as disciplinas do primeiro semestre. E eu estou começando a trabalhar com Nietzsche agora. E assim, Nietzsche, vocês sabem, né? Filosofia amarretada, né? E no final da aula apareceu na minha mesa um bilhete de um acadêmico, enfim, dizendo que não considerava Nietzsche um referencial teórico para ser estudado na universidade. E aí, assim, eu guardei o bilhete, mas pensando, é um referencial e nós vamos estudar Nietzsche, querendo ou não, né? Então, às vezes, a gente não precisa ir tão longe no tempo, né? Para ver como algumas pessoas, elas não são sequer aceitas no nosso quadro de leitura. Né? Eu sou um quadro de leitura, nós não estamos fazendo catecismo. Né? Quer dizer, a pessoa agora vai ter que se tornar uma nietzschiana. Não, mas é para conhecer o autor, as suas ideias e quem sabe até para reelaborar alguns pensamentos, né? Mas eu acho interessante como às vezes algumas leituras aparecem assim como sendo até muito perigosas, né, para o universo de algumas pessoas. Pode ser que essa crítica ao Nietzsche tenha vindo de alguém que não está defendendo o pensamento contemporâneo, mas de algum modo criticando o pensamento da modernidade que vai ter em Nietzsche um dos seus grandes pilares. Podemos imaginar alguém imbuído de platonismo e de tomismo, sei lá o quê, que vai escrever um negócio desse para você. Ou seja, Nietzsche não pode ser estudado, não deve ser estudado. Por quê? Porque ele representa algo deletério e tudo mais. Podemos compreender isso também. De não levar em conta a crítica que Nietzsche faz de todo o pensamento até o seu tempo. Agora, uma crítica que é possível de ser feita, e é feita, mas uma crítica que é feita a partir do mundo contemporâneo sobre Nietzsche, ela exigiria, meu caro, muito mais estrutura, muito mais força para ser feita. Bem, então vamos terminar esse trechinho aqui, ó. Ora, a história da filosofia, assim como Husserl o exigira da própria filosofia, e deveria, ao mesmo tempo, ser ciência rigorosa. Aqui ele está fazendo referência a um texto famoso do Edmund Husserl, que é A Filosofia como Ciência Rigorosa.
é um texto que está aí na fase de encontrar, ele tinha esperança de apresentar uma maneira de compreender a filosofia de modo rigoroso, tal como a ciência. E o método de Husserl vai ser um método chamado método fenomenológico, que vai ter um desenvolvimento fantástico, indo parar na psicologia, na literatura, na análise literária, na crítica literária e tudo mais. Então ele diz, Husserl diz, a filosofia deveria ser ciência rigorosa, mas permanecer filosófica. Iago Guerreau, comentando a obra de Émile Breillet, lembrou, não faz muito, que a história da filosofia é, antes de tudo, filosofia, mas que ela não tem valor para a filosofia, senão permanecer intransigente sobre a verdade histórica. Isso é muito Hegel. Vamos pensar que quando eu faço história da filosofia, necessariamente eu estou fazendo filosofia. Quer dizer, eu estou fazendo uma elaboração de argumentos, estou criando um discurso e estou lidando com certas dogmas, certas afirmações que, para o autor, constituem a própria natureza da filosofia. Então, se eu lido com isso, eu estaria fazendo filosofia. Mas essa história da filosofia só tem valor se permanecer intransigente sobre a verdade histórica. Que a verdade histórica não é a verdade histórica diacrônica, que leva para o texto um critério exterior a ele, mas é a verdade histórica sincrônica, que analisa a história da filosofia no próprio texto, ou seja, analisa os argumentos de cada um dos autores. Platão, Rousseau, que, claro, tiveram um lugar na história, eles estão no tempo. Mas essa análise é uma análise que vai tirá-los do tempo, fazer a análise do seu texto e depois, se for o caso, deixá-los ali no tempo com essa análise colocada. É fazer uma história da filosofia que leve em conta a especificidade radical de cada um dos sistemas filosóficos, de cada um dos esquemas conceituais que esses filósofos elaboraram. Não tentando entender como é que o pensamento dele se desenvolveu no tempo, mas tentando entendê-lo como um todo, tentando entendê-lo como sistema. Essa seria a história da filosofia. Então, eu vou estudar Rousseau, que está colocado lá no período do Iluminismo, e vou estudar Hegel, 100 anos depois, eu vou estudar Marx. Sim, eles estão em tempos diferentes. Mas a minha análise desses autores que estão em tempos diferentes é uma análise que procura libertá-los do tempo para verificar se há consistência, congruência no seu pensamento. E aí o autor diz, para a elaboração de um método, ao mesmo tempo científico e filosófico, que queriam contribuir nas notas seguintes. Então, agora que vai aparecer as notas, as observações do autor sobre o que ele concebe como método. Até aqui tudo tranquilo? Alguém tem alguma observação? Posso fazer um comentário de algo que eu fiquei pensando muito depois da minha arguição, né? Professores que me arguiam, ele trouxe a questão de que se faz sentido trazer, os antigos para o presente, sendo que era outro sistema, era um sistema escravista, enfim, assim, é uma democracia muito diferente da nossa, enfim, trazendo exatamente dessa forma, né? Como se não tivesse nada ali que servisse para o nosso tempo. E assim, agora eu entendo que a visão, eu nem sei nada sobre esse professor, nem sei se ele tem essa visão, enfim, mas que naquele momento ele estava trazendo essa provocação, né? O que o Márcio disse, é como se passeasse no bosque e nos tornasse índios. É isso mesmo. E o Bruno diz, esse argumento, no limite, invalida qualquer pensamento que não seja contemporâneo. Sim. Eu diria mais, que todo pensamento é necessariamente contemporâneo. A crítica que se faz, mas por que você está lendo esse autor antigo? Não existem autores antigos, nesse sentido em que a pessoa imagina que eles existam. Por quê? Porque é a minha leitura que cria a obra. A obra não existe antes da minha leitura. Sou eu quem crio Platão, toda vez que leio Platão. Sou eu que crio o Rousseau, que crio quem quer que seja. A leitura do texto e a produção do conceito, a produção daquilo que o autor vai
vai falar, olha só, filosofia é explicitação e discurso. A produção dessa explicitação e desse discurso é o que cria a realidade do autor. E necessariamente toda explicitação e discurso é feito no presente. Ah, mas você vai escrever um texto e ela foi escrita assim, há 5 anos, então ela não é mais feita no presente, ela está lá. Claro que ela é feita no presente. Por quê? Porque a leitura é feita no presente. Quando alguém for ler aquele texto, ele vai ler aquele texto no hoje. Exato, Márcio. Uma triangulação entre o eu, o presente e o passado do autor. Esse passado do autor entre várias aspas. Porque, para usar uma terminologia aristotélica, eu atualizo o autor, que enquanto estiver fechado ali no livro, é pura potência. A gente brinca com os alunos falando, não, o livro de filosofia aqui não tem nada. O livro nem chega a existir. Ele só existe na leitura. Sem a leitura não é nada. Então, quando eu falo, o livro é antigo, ou então, você está estudando coisas antigas. Não, porque nem que eu quisesse. Eu sou preso no meu tempo, eu estou preso no meu tempo. Ah, mas isso não é em contradição com o que você está falando. Não está em contradição. A minha leitura hoje, que procura diminuir os vieses que eu carrego na leitura do texto e partir da razão do texto, ilumina o texto por meio desse método num hoje, num presente, sempre presente. Ô Marcos, não foi o Harold Bloom, qual foi aquele outro texto que a gente leu sobre recepção e aquele que lê, recria a tradição? O Borges, texto do Borges, justamente. Exatamente, exato, é isso, é esse texto para quem tiver interesse. Precursores de Kafka. É isso mesmo, não tem como escapar do presente. Numa faculdade onde eu dei aula, havia uma preocupação muito grande em o que é filosofia brasileira, como fazer filosofia brasileira, devemos fazer filosofia brasileira. E eu brincava, falei, tudo que vocês fazem é filosofia brasileira. Por quê? Porque vocês são brasileiros falando de filosofia. Ah, não, mas se eu for falar de Platão, não é. Claro que é. Você é brasileiro, você pensa em português, você escreve em português, você está imerso. Não, mas eu preciso olhar para os problemas. Cara, o teu texto é a expressão dos problemas nacionais. Por mais maluco que seja o teu texto, no sentido de distante, o próprio distanciamento, digamos, evidentemente nacionais, é sinal de um certo tipo de posição em relação ao país, em relação ao mundo que você está. Eu diria, como não fazer uma filosofia brasileira? Como é que eu, sendo quem eu sou capaz de pular minha sombra, né? De sair da minha pele e fazer algo que não seja brasileiro? E eu brincava também, eu falei, pega e faz. Ué. Como se faz? Você pode me dizer? Então, aí, sobre aí a questão do texto, a filosofia é texto, olha lá, a filosofia é explicitação e discurso. Discurso é texto. Posso compreender até como algo, uma expressão falada, mas na forma de texto, ou seja, na forma de tessitura, não é? O texto, a palavra texto e a palavra tecido têm a mesma raiz e querem dizer no fim a mesma coisa. Um texto e um tecido são um modo determinado de se organizar linhas, no caso, linhas escritas, ou então linhas fio, seja a linha escrita, e você tece, seja um texto, seja um tecido. Você tece o quê? Essa rede, esse emaranhado. Devemos essa analogia a Platão. Ah, sim! A urdidura. A urdidura no político, né? Exatamente. E quando a linha viesse com alguma coisa, né, uma mancha ou qualquer coisa ali, você tinha que cortar aquela linha e dar um jeito, um remendo lá, arrumar aquilo. Notem, ele escreve um texto no qual ele fala do tecido que seria a organização social, mas para isso ele utiliza um texto. Então, o que é filosofia aqui? É explicitação e discurso. Ela se explica em movimentos sucessivos no curso dos quais produz, abandona e ultrapassa teses ligadas umas às outras numa ordem por razões. A famosa, como eu ouvi isso na minha graduação, a ordem das razões. É isso que nós precisamos buscar. A progressão ou método desses movimentos da obra escrita sua estrutura e efetua-se num tempo lógico. Ou seja, a progressão não quer dizer evolução, ok? A progressão é o algoritmo, por assim dizer, que gera a estrutura.
se dá, desses movimentos, da obra escrita a sua estrutura e efetua-se num tempo lógico. Esse tempo lógico é o tempo da organização, da conexão dessas razões numa ordem. E a interpretação consistirá em reaprender, conforme a intenção do autor, essa ordem por razões, em jamais separar as teses dos movimentos que as produziram. Eu gosto muito dessa definição, porque hoje, tendo em vista certa demanda, a filosofia é qualquer coisa. Você pode chamar de filosofia muita coisa. E eu sinto falta, quando se começa a falar do que é filosofia para cá, filosofia para lá, de perguntar, bem, mas o que você está chamando de filosofia? Né? Nós temos filosofia de Seinfeld, né? Lembra disso? Filosofia dos Simpsons. Filosofia isso, filosofia aquilo, ligando a filosofia a coisas que, ok, pode até ser que faça sentido desde que sejam explicadas. Na minha concepção, eu gosto muito de uma explicação minimalista, uma explicação a mais seca possível, para que a partir dela, então, eu possa ter um ponto fixo mínimo. Então, acho que funciona bem essa definição. O que é filosofia? Explicitação e discurso. Explicitação quer dizer explicação, demonstração, explicar, desdobrar, mostrar. E discurso é um mostrar que se faz por meio do discurso. Então, eu tenho que ver esse movimento do texto. Pega a obra do autor e analisa os movimentos internos do texto, os argumentos, os recuos, as negativas. Quando ele afirma na segunda obra algo que ele havia negado na primeira, né? Você vai analisar o texto. Ah, mas é muita coisa a obra toda, é sempre a obra toda. Não. Um único texto pode ser analisado. Você vai perceber esse movimento e interpretar, isso aqui é importante. Interpretar é o quê? É reaprender conforme a intenção do autor, essa ordem das razões. Eu respeito religiosamente o texto, quase que fanaticamente o texto. É por isso que, agora eu não sei, porque faz tempo que eu saí de lá, não sei se está acontecendo isso, mas é por isso que durante muitos anos, pelo menos quando eu estudava, as aulas eram lidas. E na França ainda existe, se eu não me engano, ainda existe a função do professor leitor, que é que o professor catedrático, ele escreve a aula e um professor leitor lê a aula desse professor para os outros alunos. Isso que para nós parece absurdamente maçante, mas vamos interpretar de outro jeito. Essa leitura, se você tira aquilo que é puro macaquear, você está macaqueando os professores que você viu fazer isso, mas não sabe por que você está fazendo isso. Tirando isso, se a gente levar em conta a razão que faz com que as pessoas leiam os seus textos, a gente vai perceber que na origem está um grande respeito ao texto e um compromisso de apresentar para aqueles que estão ouvindo o que está posto na palavra escrita. Claro, é óbvio que na hora H lá eu posso, onde está escrito um sim, eu posso dizer um não, porque eu mudei de ideia. Ok. Mas notem o quanto representa o fato de você colocar por escrito o seu pensamento e apresentá-lo à crítica dos outros, por escrito, de modo que eles estão fixados. E você lê um texto para os seus ouvintes. Não é um bom professor. Bem, não é bom professor que fica lendo o texto. Ok, mas pode não ser, mas também pode ser um excelente professor. O que ele está apresentando é a ordem das razões, de como ele elaborou um sistema, ok? Sobre o tema, está apresentando para os alunos. Então, essa é uma maneira de interpretar. Me parece que há uma atividade assim espiritual em relação ao texto, né? Porque é um encontro do autor muito com o autor mesmo. É diferente quando a gente lida na produção de um texto, escrevendo, seja lá à mão, seja na frente do computador, do que quando nós elaboramos uma aula e temos um público diante de nós para falar sobre um assunto de modo, eu diria assim, mais improvisado, né? Então, tem coisas que a escrita me parece que, até a questão de estilo, né? A questão de referenciação, de aprofundamento das ideias,
é um lugar diferente, né? Eu acho que é um lugar onde o autor se encontra com ele mesmo para dizer aquilo que ele precisa dizer, né? Muito mais para si do que para alguém, eu diria assim, né? Porque é um momento muito mais reflexivo do que falando de uma aula, né? Quando nós expomos assim livremente. Os erros, inclusive, né, são muito menores. Isso é uma coisa que o próprio Isócrates lá tinha um cuidado, né? No texto dá tempo de reelaborar. Quando você vai falar espontaneamente, uma palavra maldita pode estragar tudo aquilo que você poderia não ter dito. Não, você lembrou de Isócrates. É interessante, porque Isócrates ele não falava de improviso. Na verdade, ele não falava. Ele escrevia, né? É interessante isso. A gente pode pensar numa conexão. Olha só, a filosofia ela surge quando? A filosofia surge na passagem da cultura oral para a cultura escrita. Antes, Sócrates, que não escreve nada, é o último dos sábios. Ah, mas ele não é o primeiro filósofo. O primeiro filósofo é Platão, porque Sócrates só existe para nós por conta de Platão. Ah, outros escreveram sobre ele. Bem, mas se não tivesse chegado Platão, Sócrates não seria Sócrates. Então, o primeiro filósofo é Platão, e ele é da escrita. O sábio não escreve. E quando o sábio escreve, estou pensando aqui em Heráclito, o que ele escreve não é para olhos humanos, é depositado no templo para os deuses. Exatamente. E aí escreve na forma do aforismo. O oráculo. A forma oracular. Porque, né, como você sabe, durante muito tempo imaginou-se que os fragmentos dos pré-socráticos, especialmente de Heráclito, talvez, fizessem parte de uma obra maior, né? Bem, pode até ter feito parte de uma obra maior, mas a ideia de uma obra de filosofia, não, é bem provável que não, que tivesse esses lampejos, né? Essas frases, esses oráculos. Olha só, aquilo que é chamado de filosofia é uma atividade da escrita. É chamado de filosofia por Isócrates e por Platão, no momento em que as práticas educativas se descolam da oralidade e se aproximam da expressão escrita. É curioso, ou seja, a filosofia é fruto da vitória, por assim dizer, da escrita na sociedade antiga. Se não houvesse havido a preponderância da escrita na antiguidade, nós não teríamos a filosofia. Nós teríamos continuado, talvez, no mundo dos sábios. A palavra filosofia não existia. Bem, a gente vai encontrar a palavra filosofia pela primeira vez, a palavra filosofia pela primeira vez. Eu preciso ainda tirar prova disso, não consegui. Mas ao que tudo indica, a palavra filosofia talvez apareça pela primeira vez na obra de Isócrates, depois na de Platão, com os textos que chegaram até nós. Você tem filósofos. Então, mas aí que está, mas não em Pitágoras, em Heródoto. Em Heródoto, e não como filosofia, mas como filósofos. Isso você encontra em Heráclito. Mas você encontra Heráclito no sentido de é necessário ser um investigador um amante de muitas coisas, de muita sabedoria. Aquele que deseja ser filósofo deve ser inquiridor de muitas coisas. Inquiridor de muitas coisas. Mas o termo filosofia, ela aparece como um cavalo de batalha, no momento em que está havendo uma passagem no mundo da oralidade para o mundo da escrita. Então, assim, pensando a filosofia oral, ela é complicada, bem complicada. Porque ela é justamente a marca do fim do mundo da oralidade. Porque quando havia oralidade, não havia filósofos, havia sábios, eles tinham sabedoria. A palavra escrita tenta, de um modo canhestro, sempre retomar essa sabedoria que parece perdida, né? Mas o fato, por exemplo, você que estuda Isócrates, Márcio, o fato de Isócrates e Platão brigarem tanto pelo termo de filosofia, um dizendo que o outro faz, um dizendo que o outro não faz filosofia, indica que a palavra filosofia estava em disputa. A briga entre eles é a briga pela posse da palavra filosofia. Eles chamam o que eles fazem de filosofia. Se Isócrates chama o que ele faz de filosofia e Platão também, opa, tem alguma coisa diferente, porque são concepções bem diferentes de filosofia. Mas todos ambos são pensadores da escrita. Sócrates está longe. Mesmo Pitágoras, essa criatura semilendária, se diz que ele escreveu, que você tem os livros e tudo mais, mas isso tudo nos chega de uma forma mais ou menos como os poemas órficos e tudo mais, nos chega de uma forma toda enviesada. A ideia da escrita como uma nova tecnologia, né, que cria uma outra maneira do homem se relacionar com o saber, ou seja, o saber vai estar aqui, no texto. A crítica que Platão faz à escrita no Fedro indica isso. É como se a palavra escrita fosse uma queda, uma diminuição
um abastardamento em relação à palavra falada, mas é o que vai se impor. O mundo dos sábios estava fechado para sempre. Então você tem a palavra escrita que tenta substituir isso. E ainda bem que ela, afinal, ficou entre nós, porque senão nós não teríamos acesso a nada disso que a gente está estudando. E nem a própria filosofia, que se desenvolve como isso, uma tradição escrita de textos sobre textos. Mas o texto se ergue em contraposição a outro texto. É sempre assim. Os textos se erguem em contraposição uns aos outros. Essa materialidade do texto eu acho importante nós nunca esquecermos. Não, eu vou escrever um texto para defender que a filosofia é oralidade. Vai lá. A gente tem. Sabe de nada, inocente! É a famosa frase do Stéphane Mallarmé. Tudo o que existe para acabar num livro. Então, notem, o que nós temos? O enredamento de textos. O personagem, a figura, Platão, Descartes, Leibniz, esses caras são importantes, eu gosto muito de estudar a história deles e tal, tudo bem, eu gosto. Mas o que a gente tem é o encadeamento do texto, os textos estão encadeados e formam esse grande rizoma, né? Ou seja, é muito complicado você falar de uma filosofia que não seja uma filosofia do texto. É outra coisa, né? Ela é do texto. E para eu falar dela, eu preciso do texto. Eu escrevo um artigo para botar na revista para dizer que a filosofia não é só texto, mas para fazer isso eu escrevo um texto. E tem um texto contemporâneo de Platão e Isócrates, do Alcidamante, em que ele diz, o título do texto é Contra aqueles que escrevem textos. Né? Como é que é? Exatamente o título é Contra os oradores que utilizam textos escritos, ao invés de improvisarem. Só que ele faz isso como? Com um texto. Então ele escreveu um texto para falar mal de quem escreve texto.